Temos estado a falar sobre estarmos firmes diante da batalha que temos no nosso dia-a-dia, que é uma batalha real. Este cântico que vamos de cantar, de alguma forma, também nos lembra disso, que com Jesus ao nosso lado nós podemos estar confiantes e firmes, que seremos vitoriosos. E este mês, portanto, vamos estar a falar sobre este ensino que encontramos na palavra, que é um ensino importante, que tem a ver com a armadura espiritual, que se encontra em Efésios 6, 10 a 18, e que no fundo nos ensina que para experimentarmos o poder renovador de Deus na nossa vida, e este é um dos propósitos que a Igreja se tem comprometido este ano, é exatamente o propósito do reavivamento. E o reavivamento não é mais do que isso, não é? De experimentar o poder renovador e transformador de Deus na vida de cada um. E enquanto Igreja, se cada um de nós experimentar este poder renovador, nós enquanto Igreja vamos realmente então manifestar esta vida, este avivamento que falamos, não é? E somos exortados a nos revestirmos da armadura de Deus para assim poder ficar firmes perante os ataques do inimigo. Portanto, este propósito que nós temos é um propósito que naturalmente Deus aprova, que Deus deseja ver acontecer em nós, enquanto igreja, enquanto indivíduos, enquanto filhos dele, mas naturalmente também o diabo não está nada interessado em que isso aconteça, não é? E ele vai levantar obstáculos, vai levantar barreiras, vai lançar tropeços à nossa volta para que isso não aconteça. E daí que este ensino seja importante, não é? Quando nós queremos caminhar na direção de Deus, queremos caminhar para o propósito de Deus, é importante estarmos preparados para enfrentar a oposição que o inimigo vai lançar à nossa volta. E a oposição pode vir de várias origens, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe agora, não é? Às vezes pode vir dentro de nós próprios, dos nossos desejos, pode vir do mundo, da sociedade à nossa volta, ou pode vir mesmo de ataques específicos que ele lança, tentações, acusações, enganos que ele lança na nossa vida. Permanecer firmes na batalha. Este é um dos propósitos que nós nos temos proposto. Eu pus aqui, transcrevi a passagem aqui na Bíblia para a linguagem de hoje. É só, aliás, Bíblia para todos, para termos como referência e vamos ler, eu vou ler, podem me acompanhar se quiserem. De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos que combater, mas contra os poderes e autoridades que dominam este mundo da escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Sirvam-se por isso das armas que Deus vos oferece, para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé, depois de terem vencido todos os inimigos. Estejam preparados, usem a verdade como cinto bem apertado e a justiça como armadura. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da paz seja como um calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé, para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Que a salvação vos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Esta é, digamos, a recomendação que Paulo nos dá nesta passagem e que durante este mês nós vamos tentar analisar e aplicar para as nossas vidas, porque é realmente algo essencial para podermos progredir, para podermos ter vitória nas nossas vidas, é realmente conseguirmos entender o que significa estarmos revestidos da armadura de Deus e usar as armas que Deus nos oferece para sermos vitoriosos nesta batalha. E a semana passada, eu sei que eu não estive cá, mas eu sei que o pastor Ruben já falou sobre a verdade e a justiça como duas dos elementos importantes, das armas importantes que devemos tomar e usar para esta batalha. E hoje o que me foi proposto foi falar sobre o escudo da fé, por isso está ali em destaque, e estava em título desta apresentação. E é realmente uma arma importante, não é? Andem sempre armados.
é algo que nós devemos trazer sempre connosco, não é? Aliás, a versão tradicional diz, e sobretudo, andem com o escudo, tomem o escudo da fé, não é? Tomar o escudo da fé é algo que tem uma importância essencial. Já vamos ver porquê, não é? Porque é que a fé é algo tão importante, tão essencial na nossa caminhada cristã. Sabemos que o escudo é algo que é sobretudo um instrumento de defesa. E como diz ali, defende-nos das setas incendiárias no inimigo. Já vamos perceber um pouquinho melhor o que é que significam estas setas incendiárias, não é? Que tipo de setas é que ele lança? E a seta incendiária tem realmente um efeito muito destrutivo, porque não só pode matar, mas o incendiário provoca um incêndio, não é? E mesmo o ambiente, se ela mesmo cai ao nosso lado, se incendeia, por exemplo, se a pessoa está a combater numa plataforma de madeira, não é? Que havia muitas vezes nos castelos aquelas plataformas à volta das muralhas que eram de madeira, se aquilo começa a arder, mesmo que a pessoa não seja atingida, o ambiente à sua volta incendeia-se, isso é realmente muito perigoso. E o escudo da fé é algo que pode, como diz na versão tradicional, apagar mesmo. O escudo apaga as setas incendiárias do inimigo. E fé realmente é a chave para a vida. Talvez para muitas pessoas que se dizem descrentes acham que a fé é uma coisa para os fracos ou para pessoas que são menos conhecedoras ou menos educadas. Mas na realidade todos nós usamos fé na nossa vida, não é? Nem que seja quando entramos no carro, temos fé que os travões vão funcionar quando carregamos no pedal, não é? Ou quando subimos no elevador, temos fé de que o elevador está bem mantido e que aquilo não vai cair. Entre outras coisas, até quando nos sentamos numa cadeira aqui, acreditamos que a estrutura da cadeira aguenta connosco e por isso, sentamos tranquilamente, não é? Se tivéssemos dúvidas, íamos sentar-nos mais a medo, não é? E a fé é algo essencial para a vida. A Bíblia ensina-nos mesmo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. E diz ainda, nesta mesma passagem, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que procuram. Portanto, há aqui várias palavras que eu destaquei, não é? A fé é uma certeza, não é? A fé é uma confiança inabalável em algo ou em alguém. Portanto, quando nós confiamos em alguma coisa com grande intensidade, então nós estamos a exercer fé de uma forma prática, não é? E realmente a fé é algo que nos ajuda a encarar a vida com confiança, porque em alguma coisa nós temos confiança, enfim. Há quem ponha fé no sistema bancário e às vezes o sistema bancário falha, ou quem ponha fé no governo. Hoje em dia acho que já é pouca gente a fazer isso, mas ainda há quem ponha muita fé nos partidos e acha, agora este partido está lá à frente aí, agora que as coisas vão melhorar. E nem sempre essa fé está bem colocada. Portanto, a nossa fé, não é só importante ter fé, mas saber onde é que colocamos essa fé, não é? A fé, porque há pessoas que dizem, eu tenho uma grande fé que o clube tal vai ganhar o campeonato. E depois às vezes não acontece, não é? E a fé acaba por sair frustrada, porque o objeto da nossa fé, afinal, não era merecedor da nossa fé, não é? E há quem tenha fé mesmo numa perspectiva, digamos, espiritual, tenha fé, aquele santo da minha devoção, tenho muita fé naquele santo, ou tenho muita fé naquela oração, há aquelas orações às vezes que já estão preparadas e que prometem conseguir certas graças ou certas bênçãos e a pessoa tem fé naquilo, mas sabemos que muitas dessas coisas são falsas, são enganosas e por muita fé que a pessoa tenha, aquilo não vai funcionar porque o objeto da nossa fé não é merecedor. Portanto, é importante saber onde é que pomos fé. A fé é uma confiança inabalável em alguém, é importante saber em que é que está a nossa fé e é uma convicção profunda de uma verdade. Enfim, o Ruben já falou da verdade a semana passada, mas a verdade é algo muito importante, não é? Saber qual é a verdade em que nós acreditamos, não é? E sabemos que a verdade em que nós acreditamos é aquilo que a palavra nos ensina. Portanto, na medida em que a nossa fé, a nossa convicção está baseada numa verdade que é a verdade de Deus, que é a verdade absoluta, então a nossa fé está bem colocada nessa verdade, não é? Portanto, é importante saber em quem é que nós colocamos a nossa confiança e qual é a verdade em que nós acreditamos, não é? Temos falado bastante sobre isso neste estudo da liberdade em Cristo, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se
se aquilo que nós acreditamos de facto não é a verdade de Deus, então o nosso comportamento vai estar desfasado daquilo que é o propósito de Deus para nós. Então é importante que a nossa fé esteja colocada numa verdade, na verdade que está na palavra de Deus, na verdade que vem de Deus. Não é? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é realmente aquele, e a verdade, aquilo que ele ensinou, é realmente aquilo onde devemos ter a nossa confiança e a nossa convicção. E vemos também que a fé é uma condição essencial para conhecer Deus. Portanto, é essencial, sem fé ninguém pode agradar a Deus, ninguém se pode aproximar de Deus sem fé, ninguém pode conhecer Deus sem fé. Muitas pessoas às vezes, enfim, ateias nos dizem, mostra-me Deus, se Deus me aparecer, então eu creio dele, ou Deus tem que se provar a mim. Deus não tem que se provar a ninguém, porque Deus exige que as pessoas que se aproximam dele tenham fé. O próprio Jesus sempre resistiu a provar-se a si mesmo diante daqueles que o criticavam ou que o contestavam, porque ele sabe que Deus exige fé. A própria Bíblia chega a dizer que em certos lugares onde Jesus foi, onde Jesus passou, e normalmente quando Jesus passava em algum local coisas grandiosas e miraculosas aconteciam, mas em alguns locais diz que ele não pôde fazer aí muitos milagres porque não encontrou fé, não é? Parece que a fé é uma condição essencial também para podermos realizar os propósitos e alcançar as promessas de Deus para nós. Portanto, se não houver fé, parece que de alguma forma Deus já não vai agir na nossa vida, porque se nós não acreditamos que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de fazer as coisas que Ele promete, de alguma forma parece que sem essa chave, é como se tivéssemos uma chave, não é? Está lá, está ali tudo, está ali aquele, digamos, como se tivesse um baú com um grande tesouro, mas é preciso a chave para abrir esse tesouro. E realmente a fé é a chave que abre os tesouros que Deus tem para nós. As promessas que Ele tem para nós, os propósitos que Ele tem para a nossa vida só poderão ser alcançados na medida em que nós confiamos nele, na medida que nós acreditamos na verdade que Ele revela na sua palavra. Esse é um recurso essencial para alcançar então as promessas de Deus e para realizar aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Mas vemos mais em relação à fé, que a fé também é um segredo da vitória. Diz em 1 João 5, porque todo o que nasce de Deus vence o mundo, e a vitória sobre o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, vemos aqui que somos parte da família de Deus pela fé em Jesus, não é? Quando acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, diz no início, diz ali, nós nascemos de Deus, não é? Nós fazemos como diz em João, não é? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, a fé é pela graça que somos salvos, não é por meio da fé. É a fé em Jesus, quando acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, quando acreditamos que Ele realmente é aquele que nos libertou do poder, do pecado e do mundo, então nós nascemos na família de Deus, não é? E passamos então a ser libertos da escravidão do mundo. Na medida em que nós exercemos fé, em que nós acreditamos na verdade do Evangelho, de que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, quando nós fazemos esta verdade parte da nossa vida, então nós somos libertos da escravidão deste mundo, alcançamos o perdão, não é? E alcançamos uma posição de filhos de Deus. E ao enfrentar as lutas, nós confiamos que Deus nos dá a vitória, não é? Nós temos fé, a vitória sobre o mundo é a nossa fé, porque assim, na medida em que nós acreditamos que Deus está connosco, e que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele realmente venceu o mundo, como Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, na medida em que nós acreditamos na palavra de Deus, nós enfrentamos as lutas confiantes em Deus, com fé de que Deus nos vai dar a vitória, não é? E quando nós temos esta perspectiva, ou seja, vemos, como o Rubens há pouco estava a exemplificar, não é? Nós vemos a realidade numa perspectiva superior. Não vemos só o nosso nível, vemos na perspectiva de Deus, não é? É quase como quando Davi enfrentou Golias, não é? Todos nós conhecemos bem essa história. Todos à sua volta, todo aquele exército de guerreiros bem treinados, olhavam para Golias e viam o grande guerreiro enorme, poderoso, cheio de força, cheio, digamos, de arrogância também, e ficavam intimidados. Mas Davi, quando olhou para o desafio que Golias estava a lançar, ele
mais do que Golias, ele viu a Deus, não é? Ele não viu Golias pela perspectiva humana, ele viu Golias na perspectiva de Deus. Ele disse: quem és tu para vir desafiar o exército de Deus vivo? Portanto, enquanto todos viam só, nós aliás já tivemos a oportunidade de ler aquele livro, não é? Sobre Enfrentando Golias, ou Enfrentando os Seus Gigantes, do Max Lucado, e ele descreve esta realidade de uma forma muito, muito interessante, muito descritiva. Aliás, ele tem essa capacidade muito, muito interessante. E ele realmente diz: enquanto toda a gente só focava em Golias, David só falava em Deus, não é? E é exatamente aquilo em que nós focamos, aquilo em que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, que vai fazer a diferença para podermos superar as nossas limitações humanas e experimentar o poder sobrenatural de Deus em nós. Portanto, não adianta nós dizer que acreditamos, mas continuamos a olhar só para nós mesmos, ou só para os nossos recursos. Enquanto nós não olharmos para Deus e não tivermos esta perspectiva que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e o mundo à nossa volta não nos dá grandes perspectivas de ânimo nem de confiança, porque vemos que a violência se multiplica, as ameaças são cada vez maiores, o mundo está cada vez mais perturbado, mesmo o mundo ocidental onde nós vivemos, em que há uma aparente segurança, o próprio sistema económico é cada vez mais instável e imprevisível, os valores morais estão cada vez mais a ser atingidos e a ser postos em causa, não é? Portanto, o mundo à nossa volta não nos dá grande confiança. A forma que nós podemos vencer este mundo é confiar em Deus, é colocar a nossa fé em Deus e sabendo que na medida em que nós vemos as coisas da perspectiva de Deus, então o poder sobrenatural de Deus pode realmente levar-nos a ir para além das nossas limitações humanas, para além daquilo que é a nossa zona de conforto, se quisermos, e experimentar realmente coisas diferentes na nossa vida. Agora, a fé, de facto, como lemos aqui em Efésios, é uma arma decisiva, não é? Revistam-se da armadura de Deus, só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Portanto, há aqui uma advertência muito grande. Se nós não estivermos preparados, se não estivermos revestidos para a batalha, nós vamos ser presa fácil, porque o diabo é muito astucioso. Aqui, convém fazer uma ressalva, que às vezes nós encaramos esta situação da batalha espiritual como uma luta do tipo Guerra das Estrelas, não é? Aquela questão da força, não é? E não sei o quê, e há ali quase uma dualidade, a força do bem e a força do mal, e estão ali quase em paridade, e é preciso saber de que lado é que estão, não é? De onde é que uns são os que estão com a força do bem e os que estão com a força do mal, não é? E a força tanto pode ir para um lado como para o outro. O que a Bíblia nos ensina não é que haja uma dualidade no universo, uma paridade entre o bem e o mal, um equilíbrio mais ou menos, enfim, delicado, mas que Deus é todo-poderoso, Deus é eterno e Satanás é apenas um ser criado e ele apenas pode agir até onde Deus permite que ele haja, não é? Portanto, não há essa questão de que há os espíritos bons e os espíritos maus, como certas cosmovisões mais, enfim, primitivas nos diziam, não é? E que eles estão sempre ali a tentar fazer um equilíbrio. Há realmente uma soberania. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor da criação. Simplesmente este mundo está caído. Este mundo está realmente entregue ao poder de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, não é? E de alguma forma, quando Adão caiu na tentação, ele é que era quem tinha sido colocado no mundo para dominar o mundo, não é? O homem foi criado para dominar o mundo, para dominar todas as coisas que existiam e usá-las e cuidar delas de acordo com a missão que Deus lhe deu, mas o homem, de alguma forma, abriu mão, digamos, trocou. É quase como aquelas trocas, não é? Como que se fazem, não é? Ok, eu troco o meu poder para conseguir aquilo que Satanás lhe estava a oferecer, que era de ser igual a Deus. Não é? Ele de repente achou que ia conseguir mais e nessa troca ele foi enganado. E de alguma forma, desde aí que o Satanás passou a dominar este mundo. A Bíblia diz-nos que toda a criação geme, que está sujeita ao pecado. Não é? E sabemos como tanta coisa terrível acontece à nossa volta na criação, tanta destruição, tanta perturbação existe neste mundo, e a Bíblia ensina-nos que isso é consequência direta ou indireta do pecado e do facto
diabo ser realmente o príncipe deste mundo. Portanto, temos que estar revestidos para resistir aos enganos do diabo. E por isso ele diz, andem sempre armados com o escudo da fé, para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Portanto, nós temos que estar preparados para nos defender. Enfim, há também armas para contra-atacarmos, iremos vê-las mais tarde, mas neste momento estamos focados nas armas de defesa. Portanto, há uma batalha espiritual bem real ao nosso redor. Curiosamente, ainda a semana passada nós fizemos um post lá na nossa página do Facebook, do Paz com Deus, que copiámos, adaptámos lá dos nossos parceiros da Associação Billy Graham, que eles tinham feito, a propósito do Star Wars, a Guerra das Estrelas. E então, eles usavam que é um tema muito popular e muito atual nos dias de hoje, não é? Sobretudo devido agora ao filme que saiu, e havia realmente este comentário de que havia esta luta entre as trevas e a luz, não é? Entre o bem e o mal, que de alguma forma a Guerra das Estrelas tenta ficcionar, de uma forma mais ou menos criativa. E para alguns, enfim, eu não vi o filme, confesso, mas pronto, a descrição que eu li lá no comentário era que para alguns recém-chegados, digamos, lá ao grupo dos Jedi, achavam que tinham dificuldades em acreditar na questão do mal e da força, mas o Han Solo, que é já um veterano daquelas guerras, ele dizia aos outros, não, é real, há a força das trevas, há isto está a acontecer, quer dizer, isto é real, isto não é ficção. E este é um dos riscos que nós às vezes caímos, não é? Achar que, não, isto afinal, isso é uma coisa... Eu não estou a ver isso a acontecer, portanto, se calhar não é bem assim, não é? Há uma batalha bem real ao nosso redor, não é? Nós estamos, ainda há pouco o José referia aqui, não é? Sentia um peso espiritual negativo e realmente nós sabemos que Satanás, embora seja limitado, ele tem muitos espíritos que andam à nossa volta a tentar-nos e a tentar perturbar-nos e fazer-nos realmente sentir impotentes, sentir incapazes, enfim, muitas coisas que vamos ver agora a seguir e que estão realmente, e são bem reais à nossa volta. E nós somos um alvo preferencial do diabo, os filhos de Deus são um alvo preferencial. Ou seja, aqueles que já fazem o que ele quer, ele vai deixá-los tranquilos. Eles já estão no seu caminho, já têm a sua cabeça feita, digamos, como a Bíblia nos diz, o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para elas não compreenderem a verdade e por isso elas andam entenebrecidos, não é, no seu entendimento, como também nós andávamos, não é? Diz Paulo aos Efésios, portanto, eles acham que estão bem e, portanto, o diabo a esses deixa-os ir no seu caminho. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus são aqueles que perturbam o seu reino, então ele aí a esses vai atacar. E portanto nós temos que dar atenção, não podemos fazer de conta que eu agora já estou na luz, tanto o diabo já não me toca. Cuidado com a arrogância, porque isso, a Bíblia diz que a arrogância precede a queda, não é? E a altivez de espírito a ruína. Portanto, não sejamos arrogantes nem insensatos, não é? A Bíblia diz, sede sóbrios, não é? E vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a que a possa tragar. Portanto, Pedro sabia muito bem o que era um leão andar ao derredor. Aliás, os cristãos na época sabiam, porque eles eram lançados aos leões com frequência e sabiam muito bem, essa figura não foi posta lá por acaso, não é? Portanto, para termos vitória precisamos estar preparados, como diz ali, não é? Precisamos de ter esta armadura e uma parte importante desta armadura, uma parte essencial, é este escudo da fé. Temos que estar preparados para enfrentar a vida. Não podemos ignorar que há uma batalha, temos que estar preparados para ela. O escudo da fé é fundamental para nos protegermos dos ataques com tentações, acusações e enganos. Eu vou usar aqui algumas figuras para vos exemplificar aquilo que está aqui. Figuras que eu tirei do estudo do Liberdade em Cristo. Portanto, aqueles que já viram ou que têm estado connosco, que já as conhecem, mas eu achei muito interessante. Portanto, Satanás quer atingir a nossa mente. Nós somos um alvo preferencial. Estas tais setas inflamadas, elas vêm diretamente à nossa mente, aos nossos pensamentos. Quantos de nós conseguimos controlar o que pensamos, não é? É muito difícil.
Muitas vezes vêm pensamentos que nós não sabemos onde é que eles vêm, não é? Porquê é que eu estou a pensar isto? É claro que nós temos liberdade de dizer, não, eu não vou pensar mais nisso, não é? Mas não conseguimos deixar, às vezes, que as coisas venham à nossa mente, não é? Podemos rejeitá-las, podemos, como diz, não deixar que os pensamentos aterrem na nossa mente, enxotá-los, não é? Mas eles vêm, e eles estão sempre a vir para nós, não é? E ignorar que há uma batalha não vai resolver. Enfim, eu pus esta figura porque acho um bocado caricata. Há aquela estratégia do crente que enfia a cabeça na areia e faz de conta que está tudo bem. Não, está tudo bem, não há problema, vai passar. Ou como diz o espanhol, não passa nada, não é? Mas não é verdade, não é? As setas estão lá e se ele se enterrar a cabeça vai ficar mais exposto, vai ficar alvo fácil, não é? Como dizem os ingleses, vai ser um chamado sitting duck, não é? Um alvo parado, fácil de atingir, não é? Portanto, nós temos que não escondermos, não enterrar a cabeça na areia, mas colocar a armadura e, sobretudo, termos a fé com a qual podemos aparar estes golpes. Portanto, as estratégias, estas setas que o diabo lança na nossa vida são, sobretudo, em três domínios. O primeiro domínio é a tentação, não é? Aqui a figura que é usada é a figura da corrida, não é? Paulo diz, e a Bíblia conta-nos muitas vezes, que a nossa vida cristã é como uma corrida, não é? Estamos numa corrida, queremos chegar ao alvo, não queremos, fracassar. Paulo diz que deixa tudo para trás e disciplina o seu corpo para poder ter sucesso, para poder ser vitorioso. E prossegue para o alvo, que é o alvo de conhecer Jesus, de sermos como Jesus, como a Bíblia nos ensina, sermos realmente, refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós estamos a correr numa direção. E depois há a tentação. Olha, vem buscar, vais sentir-te melhor, ninguém vai saber, tu é que sabes o que queres. Como quem diz, epá, eu tenho aqui uma coisa melhor para ti. Mas espera aí, epá, não, pá, tanto esforço, para quê? Epá, aqui uma coisa muito mais interessante. Faz uma coisa diferente, quer dizer, tentações às vezes são coisas aparentemente inofensivas, não estou a dizer que a tentação necessariamente é sempre uma coisa má, às vezes pode ser uma coisa aparentemente inofensiva, mas que nos vai desviar do nosso caminho, não é? Desviar do alvo, desviar do propósito que Deus tem para nós, uma distração, uma preocupação com alguma coisa que não está de acordo com aquilo que Deus tem para nós, não é? A segunda estratégia é da acusação. Nós podemos, não, eu não quero tentações, eu vou aqui. E então, uma das coisas que o diabo usa mais é o desânimo, desmoralizar-nos, não é? E muitas vezes nós, certamente já temos sentido esta ideia. Já falei. Sobretudo se nós enfrentamos dificuldades, ou às vezes falhamos, e sabemos que ele é o acusador, não é? A Bíblia chama-lhe o acusador, não é? E nós sabemos que em Jesus temos um advogado que nos defende das acusações do diabo e que nenhuma acusação, digamos, que ele faça contra nós pode prevalecer, porque é Deus quem nos justifica, não é? Como diz a palavra. Mas ele vai continuar a tentar acusar-nos, porque ele sabe que nós temos áreas frágeis, não é? Muitos de nós, se calhar, também temos áreas onde por razões circunstanciais, se calhar quer pelos nossos amigos, às vezes até os nossos pais disseram, tu és um falhado, não prestas, nunca vais ser ninguém. E o diabo conhece estas histórias, ele conhece a nossa história de vida muito bem e sabe onde é que estão os nossos pontos fracos. E ele vai tentar acusar-nos e vai tentar explorar os nossos pontos fracos, não é? Com acusações, para nos desanimar, para nos fazer, lembras-te, tu falhaste daquela vez, e vai tentar lembrar-nos. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados para longe, não é? Nunca mais se lembra deles, mas o diabo vai tentar trazê-los à nossa memória, não é? E se nós não estivermos firmes na verdade, dizer, não, Deus já me perdoou, isso já não me afeta, porque em Cristo eu sou feito nova criatura, eu sou limpo, não é? A Bíblia diz que Deus nos limpa, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles ficarão brancos como a neve, não é? Portanto, é nessas promessas que nós nos baseamos. E aí a fé é importante, não é? Porque nós ou acreditamos que a Bíblia diz que é verdade, que Deus realmente já não se lembra dos nossos pecados nem das nossas falhas, e que em Cristo nós podemos realmente ser mais do que vencedores, ou então vamos ficar reféns destas setas. Portanto, estas setas ou são paradas com o escudo da fé, ou então vão nos atrapalhar e vão nos fazer parar e tropeçar e desanimar a nossa corrida cristã.
Finalmente, a estratégia mais perniciosa que ele usa é a do engano. E esta é mais perniciosa porquê? Porque nós não damos por ela, muitas vezes. Por definição, o engano é uma ideia errada que nós assumimos como verdadeira. Ele diz-nos, olha, não é por aí, é por ali, estás a correr no sentido errado. Não, para ali não, então, mas para ali é que é bom, e não sei o quê. E começa a lançar-nos ideias erradas, ou conceitos errados, perspectivas erradas da nossa vida, e na medida em que nós compramos essas ideias erradas, nós vamos começar a correr para o outro lado. Não, mas tens que te preocupar com a tua vida e o teu futuro, e tens a certeza que isso vai funcionar, tens a certeza que é como aquilo que ele disse a Eva, não é? Será que Deus disse assim? E ele continua a usar esta coisa. Será que é mesmo assim? A Bíblia diz isto, mas será que é mesmo assim? Se calhar não é. Olha, vê lá e tal. Portanto, e vai-nos lançando ideias erradas, e na medida em que nós compramos essas ideias, em que nós não temos a nossa fé bem focada na palavra e na verdade de Deus, e começamos a comprar outras verdades, e hoje vivemos num mundo em que a verdade é muito relativa, não é? Cada um tem a sua verdade, já não há absolutos, não é? Na sociedade que vivemos, todas as verdades são válidas, até hoje em dia a própria Igreja Católica já aceita as outras religiões também como possivelmente verdadeiras, não é? Os budistas e os hindus e o Islão, já também há uma tentativa de sincretismo e de repente achamos que afinal está tudo certo, que não há uma verdade, que não há uma direção, que afinal aquilo que Deus tem para nós já não é bem aquilo que a Bíblia diz, e podemos ser facilmente enganados, não é? A estratégia do engano é uma estratégia muito, muito complicada, e temos que estar muito firmes na palavra para podermos detectar os enganos que o inimigo lança na nossa vida. As tais fortalezas, as tais ideias enganosas que às vezes nos condicionam e que nos fazem correr na direção errada, na direção oposta àquela que Deus tem para nós. E nós achamos que estamos aí no sítio certo, não é? Achamos que a nossa vida a minha vida está bem e tal, até estou a conseguir coisas boas, mas se calhar estamos a ir no sentido errado, e achamos que estamos, ou alguma ideia enganosa que nós compramos, não é? Portanto, temos que permanecer firmes em Cristo pela fé. Diz assim, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, sejam submissos a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Portanto, nesta luta, há uma coisa que é importante, que é nós reconhecermos a nossa necessidade de Deus. Não entrar nesta luta sozinhos, ou acharmos que somos mais fortes e que o outro caiu, mas eu não caio, não é? Como dizia o apóstolo Paulo, não é? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, não é? Não ser orgulhosos, mas sermos humildes. E ao sermos humildes, ao reconhecermos a nossa necessidade, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, como ainda há pouco o Rubens estava a falar, naquele exercício dos 7 passos que nós fizemos, fazer um checklist da nossa vida, ver o que é que ainda está ali, que é vulnerável e que precisa de ser tratado, e que precisa de ser resolvido, e que precisa de ser melhorado, não é? Temos consciência das nossas fragilidades, portanto, submeter-nos a Deus. Ao fazermos isso, ao sermos humildes, nós nos vamos submeter a Deus, vamos reconhecer que Deus é que é o Senhor e que é Ele que nós temos vitória. E ao submetermos a Deus, nós então podemos, com base em estarmos submissos a Deus e ao seu poder, então podemos resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Não é? Na medida em que nós resistirmos ativamente, com fé, de que Deus está connosco, ele vai fugir de nós. Na realidade, ao enfrentarmos a luta, nós podemos ter esta garantia. Nós pertencemos a Jesus e Satanás não nos pode ter de volta. Esta é uma garantia que nós temos, que a Bíblia nos dá, não é? Que Deus tem-nos na sua mão. E na medida em que nós nos entregamos a Deus, em que nós confiamos nele, o diabo não nos pode reconquistar para o seu lado, não é? Agora, atenção, o que é que se passa aqui? Está ao contrário, não sei. Nós podemos, agora, mas nós podemos permitir que ele tenha influência nas nossas mentes. É verdade que ele não nos pode ter de volta, mas ele pode influenciar as nossas mentes. Ele pode lançar enganos, acusações, tentações. As suas setas inflamadas podem
bloquear a nossa vida cristã, pode às vezes até levar-nos a cumprir coisas que são a vontade dele e não a nossa vontade. Às vezes fazemos coisas que achamos que é a nossa vontade, mas estamos apenas a cumprir pensamentos que ele coloca na nossa mente, ideias que ele coloca na nossa mente, que se calhar nós nunca tínhamos lembrado disso, e de repente achamos que aquilo é uma grande ideia que tivemos e estamos a fazer algo que estamos apenas a cumprir a sua vontade. E depois, a posterior, nós acabamos por reconhecer, não devia ter feito aquilo, não devia ter dito aquilo, não devia ter ido para aquele local, não devia ter enfim, seguido esta ideia. Mas, porque realmente as consequências, sabemos que as consequências não são boas. Mas temos que estar alerta e exatamente na medida em que a nossa fé está colocada em Deus e na sua palavra, nós podemos proteger-nos destes ataques. Portanto, devemos nos submeter a Deus pela fé e assim resistir aos enganos do diabo. Portanto, é importante realmente esta nossa atitude de submissão a Deus, pela fé de que aquilo que Deus diz na sua palavra está certo, que os seus mandamentos, como dizia naquela passagem, os seus mandamentos não são pesados, os seus mandamentos estão lá para nos ajudar, para nos proteger, e na medida que nós nos submetemos a Deus, obedecemos a Deus e temos fé na sua palavra e no seu poder para nos guardar, para nos segurar, então nós conseguimos resistir aos enganos do diabo. Agora, a fé tem uma característica muito interessante que eu gostava de terminar, que também nos ajuda a ter uma vida tranquila, não é? Não só nas lutas, nas tentações, nos enganos, nas acusações do inimigo, mas também a fé dá-nos segurança em Deus. Este escudo da fé ajuda-nos a sentir seguros. Sentir seguros, sobretudo, diante de um mundo incerto e perigoso em que nós vivemos. Eu gosto particularmente desta passagem de Jesus, desta parte do Sermão do Monte. Não é? Todos conhecem, não é? Não andem preocupados a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Portanto, não devem andar preocupados com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Uma das coisas que nos pressiona na nossa vida diária, realmente, é as preocupações, é a ansiedade. E isso também é uma batalha. E também é uma batalha que, pela fé, nós podemos ser vitoriosos. Porque realmente Jesus diz que Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele vai suprir essas necessidades se nós confiarmos nele. Agora, é preciso fé para acreditar nisso, não é? Eu acho que muitos de nós temos tido consciência dessa realidade. Curiosamente, na semana passada, eu estive na igreja em Algés e preguei sobre esta passagem, por isso é que eu a trouxe aqui novamente, porque achei que também encaixava um pouco nesta sequência de ideias. E no final, um irmão, enfim, muito querido, mas que ainda é um crente relativamente novo, embora já seja uma pessoa bastante avançada em idade, é uma pessoa culta, ele é um neurologista, médico neurologista, já reformado, veio falar comigo mais uma vez, chamou-me à parte, como é que está a sua situação profissional? Então, já conseguiu encaixar-se? Olha, eu agora mudei de ramo, já não estou realmente na área farmacêutica, infelizmente a área farmacêutica não tem tido grandes oportunidades, eu agora estou mais na parte missionária mesmo. É? Então, mas a igreja paga-lhe o suficiente para viver? Consegue, não sei o quê. Sabe que isto preocupa-me sempre muito. Eu tinha acabado de pregar sobre isto, mas ele veio falar comigo. Irmão, eu acabei de dizer que Deus vai suprir, não é? E graças a Deus Ele tem suprido e tem sido fiel. É realmente, humanamente falando, estas preocupações são legítimas e são naturais, não é? Os pagãos, digamos, as pessoas do mundo, as pessoas que vivem naquele registro, não é? Segundo os critérios mundanos, como ouvimos ainda há pouco, não é? No estudo de Liberdade em Cristo, não é? Os critérios mundanos realmente levam-nos a ter essa perspectiva, mas quando vivemos pela fé, quando o escudo da fé, então mesmo a ansiedade e essas preocupações podem ser libertadas. Confiamos e dependemos nas promessas de Deus pela fé, não é? A nossa vida depende de Deus, mais do que dos nossos esforços, mais do que do sistema e de outras coisas que estão à nossa volta, é em Deus que dependemos. E o nosso futuro está nas mãos de Deus e sabemos que Ele é fiel e poderoso para nos dar muito mais. Não aparece aqui, enfim, a passagem é mais extensa, como sabem,
mas em vários momentos desta passagem, Jesus diz: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje cresce e amanhã é queimada, não vos vestirá muito mais a vós, não é? Ou não vos dará muito mais? Portanto, Deus tem sempre muito mais para nós, não é? E diante deste cenário, não é? De que podemos esperar que Deus nos vai dar muito mais se tivermos fé nele, não é? Eu gostava de partilhar um pequeno vídeo convosco, apenas como estímulo de coisas que Deus pode fazer muito mais para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esta é uma história verídica que foi partilhada no Summit do ano passado, não sei se alguns já viram ou não, mas eu achei muito significativo como é que Deus pode fazer uma diferença tão significativa num ambiente, talvez o ambiente onde nós podíamos esperar o pior, não é? Ainda esta semana nós vimos notícias terríveis de um motim numa cadeia lá no México, não é? Em que dezenas de presos morreram no meio de lutas terríveis lá dentro dessa cadeia. E é exatamente num cenário destes, de uma cadeia de alta segurança, que Deus respondeu, digamos, à necessidade de um filho de Deus que foi colocado como diretor dessa cadeia e conseguiu fazer muito mais no contexto das pessoas que lá estavam nessa cadeia, conseguiu transformar uma cadeia de alta segurança num local de alta violência, num local onde digamos, o amor de Deus e a esperança de Deus podem ser conhecidas.